Homem Vertical, por Marcelo Ferrari, da Oficina. Introdução ao Homem Vertical. Faz 20 anos que trabalho com o sofrimento humano e não tenho dúvida de que a ignorância do funcionamento do afeto e a incompetência em lidar com ele é a fonte mais recorrente do sofrimento humano. Recentemente, uma aluna veio conversar comigo sobre seu narcisismo, ou seja, sobre o lido com o afeto. Gosto da lucidez de Freud para explicar o funcionamento psicológico humano, mas não gosto da terminologia psicanalítica. Acho desnecessariamente erudita, quase clerical. Acho que é uma carranca que afasta as pessoas do estudo da psicologia ao invés de aproximá-las. Enfim, não gosto da palavra narcisismo. Poderia ser substituída por vaidade, por exemplo. Porém, sei que narcisismo é mais do que vaidade. Então, pensando no assunto, fiquei procurando uma palavra substituta. Pensei nisso uma manhã inteira. Não encontrei a palavra ideal, mas tive uma eureka sobre o sofrimento afetivo que me levou a entendê-lo como nunca havia pensado antes. Essa eureka não poderia ter me ocorrido antes, pois está apoiada no entendimento de tudo o que já expliquei nos livros anteriores da Oficina. O título dessa eureka é o título do livro, Homem Vertical. Espero que a explicação do Homem Vertical seja tão útil para você como acredito que será. Boa leitura e muitas eurecas. A humanidade é um lixo. A humanidade é um lixo, diz a voz agressiva e convicta. Olho para trás a fim de reconhecer o autor e tentar entender o motivo. A humanidade é um lixo, ele repete. Investigo o dono da frase de cima a baixo. Sua pele é encardida. Usa um bigode de bang-bang totalmente fora do horário nobre. Veste um pijama estampado de sujeira. Calça as mesmas havaianas das top models, mas desfila sem nenhum charme. A humanidade é um lixo, ele diz novamente. O sujeito sujo está ao lado de um camelô que vende café da manhã por R$1. Bolo e chocolate quente. Não está pedindo comida. Está olhando para uma mulher que parou ali. A humanidade é um lixo, ele insiste, olhando para a mulher. A mulher permanece tranquila, não recrimina. Frustrado com a falta de reação da mulher, ele direciona sua afirmação para o camelô. A humanidade é um lixo e eu tenho pavor de mulher. O camelô faz cara de pois é. O sujeito sujo volta a falar para a mulher. A humanidade é um lixo e eu tenho pavor de mulher. A frase é o refrão de uma ferida aberta. Talvez a mulher sinta a mesma dor. Talvez o que está saindo da ferida dele entra na ferida dela como uma transfusão de traumas, como um abraço de duas pessoas sem braços. Mas por que o camelô não dá logo um fim no sujeito que está espantando a freguesia? Por que a mulher não vai embora? Por que a humanidade é um lixo? Por que parte de mim concorda? Por que outra parte discorda? E pior, por que o sinal abriu e eu continuo assistindo a cena? A humanidade é um lixo, ele persiste. A mulher esfrega as pálpebras. O camelô retira um guardanapo de papel do saquinho de supermercado e entrega para ela enxugar as lágrimas. O sujeito sujo se cala. Talvez esteja com vontade de dizer algo, qualquer coisa, além daquela frase que já não faz mais sentido. Só que ele também não sabe falar, só sabe gemer feito animal. Então, o sujeito se aproxima do cesto de lixo, pega o guardanapo molhado de lágrimas que a mulher jogou ali e põe na boca, feito hóstia. A mulher abre um sorriso na contramão da rotina, passa os dedos úmidos na cabeça encardida do sujeito e desaparece dentro de um ônibus lotado. A humanidade é um luxo, eu penso. Manual de instrução. Faça o download de um programa que você nunca usou, que não tem ideia de como funciona e tente usá-lo. O que irá acontecer? Você não conseguirá usá-lo. Tudo o que fizer não irá funcionar. Tudo o que clicar dará errado. Entrar na brincadeira humana é fazer o download da natureza humana e começar a usá-la. Só que a natureza humana é um programa que você nunca usou antes e não tem a mínima ideia de como funciona. Então, claro que você será um péssimo usuário da natureza humana. Podemos olhar para a violência, crueldade e maldade no mundo e concluir que a natureza humana é má, que é um lixo. Isso é um equívoco. A natureza humana é sensacional, super sofisticada. A natureza humana é um luxo, eis a dificuldade. Se a natureza humana fosse simplória como a natureza de um repolho,
Você ser usuário dela, aprenderia rápido como usá-la e o resultado seria bem viver e boa convivência. O homem pode ser vertical, o repolho não pode. Falta sofisticação na natureza do repolho para que isso seja possível. Ou seja, você vive mal e convive mal por dois motivos. Porque você entra na experiência humana absolutamente ignorante do seu funcionamento. 2. Porque ao tentar entender como a natureza humana funciona, você se depara com um sistema operacional super sofisticado e sem manual de instrução. O que é afeto? O sofrimento afetivo começa pela existência da afetividade. O que é afeto? Você não sabe. Você vive mergulhado na experiência afetiva, mas não sabe o que é afeto. Tem uma vaga ideia. O mais comum é pensar que afeto é amor, carinho, sentimento. Sim, tudo isso faz parte da experiência afetiva, mas, em síntese, afeto não é isso. Pense em tudo que você ama. Tem apreço, tem sentimento bom e considera importante. Você irá perceber que tudo isso é valoroso para você. Pense em tudo que você odeia, que despreza, tem sentimento ruim e considera sem importância. Você irá perceber que tudo isso é sem valor para você. Afeto é valor. Melhor pudim do mundo. Toda vez que você interage com o outro, você experimenta as características desse outro. Essa experiência é o que você chama de percepção sensorial. Quando você come o pudim da sua mãe, por exemplo, você tem uma experiência sensorial que você chama de doce. Só que, simultaneamente à experiência sensorial, você tem uma experiência afetiva. Enquanto você está comendo o pudim, você sente que o pudim é especial, melhor pudim do mundo, pois foi sua mãe que fez. Melhor pudim do mundo é afeto. O sabor doce do pudim vem do paladar, mas o valor de melhor pudim do mundo não vem do paladar, nem do cheiro, nem do tato, nem do olfato, nem da visão, vem da sua atribuição de valor, ou seja, vem do seu afeto. O pudim é apenas um pudim, nada além do que é um pudim. Mas como o pudim foi feito pela sua mãe, para você não é um pudim qualquer. É especial, é querido, é estimado, é valoroso, é o melhor pudim do mundo. Pior pudim do mundo. Se você me oferecer um pedaço do pudim da sua mãe e me perguntar, sentiu que é doce? Eu direi que sim. Se você me perguntar, sentiu que é o melhor pudim do mundo? Eu direi que não. Como isso é possível? Por que você tem uma experiência afetiva com o pudim e eu tenho outra? Simples. Sua mãe não é minha mãe, então minha atribuição de valor é diferente da sua. Vamos supor que sua mãe foi uma professora na escola e sempre me deixava de castigo. Se você me disser que foi sua mãe que fez o pudim e me perguntar o que eu acho, eu direi: é o pior pudim do mundo. Vale quanto pesa. O pudim da sua mãe é o melhor ou o pior pudim do mundo? Nem melhor, nem pior. O pudim é o pudim. O valor do pudim não vem da percepção sensorial do pudim, vem da atribuição de valor. E qual é a atribuição de valor correta? Não existe atribuição correta de valor. O que existe é a atribuição particular. Cada um atribui um valor diferente ao pudim. Se você perguntar para 1000 pessoas qual é o valor do pudim da sua mãe, você ouvirá 1000 valores diferentes. Nenhum valor será correto ou errado, cada valor será resultado do afeto de cada pessoa em relação a tudo o que envolve a experiência com o pudim. Não existe um valor absoluto. Todo valor é relativo à pessoa que o está atribuindo. O pudim da sua mãe vale quanto pesa o afeto que cada pessoa tem por sua mãe e por pudins. Medida de todas as coisas. Você possui uma faculdade cognitiva que funciona igual um dicionário, possibilitando que você faça distinções de alteridade. Essa faculdade se chama intelectualidade. É graças a essa faculdade que você é capaz de distinguir as coisas. Quando você usa uma xícara ao invés de um pinico para tomar um chá, por exemplo, é sua intelectualidade que lhe diz o que é xícara e o que é pinico. Caso contrário, você tomaria chá em um pinico. Existe uma frase famosa que diz que o homem é a medida de todas as coisas. É verdade. Porém, é mais do que isso. Cada um é a medida de cada coisa. Tem aquele clássico meme de duas pessoas olhando para um número no chão. Uma pessoa vê o número 6 e a outra vê o número 9.
Qual é o número correto? 6 ou 9? Ambos são corretos para cada um dos definidores, medidores, observadores. Contudo, divergência de definições sobre objetos concretos, físicos, é incomum. Quase ninguém discorda, por exemplo, sobre o que é uma porta e o que é uma parede. Só que definições não se aplicam apenas a objetos concretos, se aplicam também a objetos abstratos, ou seja, conceitos. É aí que a relatividade aumenta e muito. Tomate, por exemplo, é legume ou fruta? Depende de como cada um define fruta e tomate. Uma definição é tipo uma caixinha. Quando o tomate se encaixa na sua caixinha de fruta, é fruta, caso contrário, é legume. Para outra pessoa que usa outra definição, outra caixinha pode ser exatamente o oposto, e assim por diante. Cada um é a medida de cada coisa. Narcisismo intelectual. Se vivêssemos conscientes de que cada um é a medida de cada coisa, viveríamos de forma respeitosa e universalista. Porém, cada um de nós vive sob o equívoco de que é dono da verdade. Temos a convicção absoluta: eu sou a medida de todas as coisas. Não temos consciência que vivemos assim, mas é assim que vivemos, tanto em ambientes eruditos como populares. Essa convicção individual de que minha verdade é absoluta é o narcisismo intelectual, fonte de metade dos conflitos e da violência entre seres humanos. O vídeo abaixo mostra o narcisismo intelectual acontecendo entre dois bacharéis em zoologia. Tons de cinza. Definir é aplicar um critério de sim ou não sobre algo. Tomate é fruta, sim, quando entra no critério de fruta. Quando não entra, não é fruta. É assim que a intelectualidade funciona. Sim ou não, preto no branco, sem tons de cinza. Contudo, um tomate pode ser uma fruta ótima, boa, regular, ruim ou péssima. De onde vem essa graduação qualitativa se intelectualidade é sim ou não? Vem da afetividade. Ótima, boa, média, ruim, péssima não são critérios intelectuais, são critérios afetivos, critérios de valor. Régua vertical. Afetividade é a régua vertical que você usa para dar valor a tudo. O que você valoriza mais fica na parte de cima da sua régua, numa posição superior. O que você valoriza menos fica na parte de baixo da sua régua, numa posição inferior. Sabe aquela clássica pergunta que os pais fazem às crianças: você gosta mais do papai ou da mamãe? Para responder, uma criança olha para sua régua afetiva a fim de ver o que está em cima e o que está embaixo. Se o papai está em cima e a mamãe está embaixo, a criança responde: eu gosto mais do papai. Se for o oposto, ela responde: eu gosto mais da mamãe. É fundamental ter uma régua afetiva para poder classificar as coisas como superiores ou inferiores, melhores ou piores. Como você poderia dizer o que é mais valoroso sem comparar posições na sua régua de afetos? Não poderia, seria impossível. 8 bilhões de homens verticais. A coisa que mais fazemos na vida é ranquear as coisas. Dentro de cada ser humano existem réguas verticais, afetivas para ranquear tudo. Réguas para melhores e piores comidas, roupas, músicas, cores de esmalte, jogadores de futebol, marcas de celular, filmes, etc. Duas pessoas podem até ter réguas afetivas semelhantes, mas igual é impossível. E para toda régua existe uma sub-régua, o que torna tudo mais complexo e discordante. Por exemplo, você pode concordar com alguém que café é a melhor bebida no ranking das bebidas, mas tem o sub-ranking de bebidas de festa. Neste caso, a melhor bebida pode ser a cerveja e não o café, e assim por diante. Existem aproximadamente 8 bilhões de seres humanos no planeta, então somos 8 bilhões de homens verticais, uns diferentes dos outros. Narcisismo afetivo. Diz o ditado que gosto não se discute. Esse conselho popular visa evitar brigas. Mas não tem problema nenhum conversarmos sobre nossos diferentes critérios afetivos, critérios de valor. Pelo contrário, é recomendável e saudável. O problema é quando queremos estabelecer o nosso critério de valor como o único critério de valor do universo. Cada ser humano é uma régua vertical, afetiva, diferente do outro. Porém, vivemos sob a seguinte convicção: eu sei o que é melhor para todos. Ou seja, cada ser humano acredita que é a régua absoluta. Esse equívoco é o narcisismo afetivo,
fonte da outra metade dos conflitos e da violência entre os seres humanos. Dicionário identitário. Você usa sua intelectualidade para definir tudo, inclusive você. Quando alguém te pergunta quem é você, sua resposta é sua autodefinição. Você diz: eu sou fulano, brasileiro, casado, advogado, etc. Você pode aprofundar na sua autodefinição dizendo: eu sou uma pessoa curiosa, paciente, sincera, etc. Tudo o que você pensa sobre si faz parte desse dicionário escrito eu na capa. Toda vez que alguém afirma algo sobre você, você abre o seu dicionário identitário e verifica se a afirmação está correta. Por exemplo, se você se considera uma pessoa discreta e alguém diz que você é fofoqueiro, você conclui que a pessoa está errada. Sem um dicionário identitário, seria impossível você concordar ou discordar de qualquer afirmação feita sobre você. Luta do convencimento. Cada pessoa tem uma definição diferente sobre você e vice-versa. Sendo assim, é muito comum que a definição de alguém sobre você seja diferente da sua e vice-versa. Até aí tudo bem, sem problemas. Pessoas diferentes têm definições diferentes umas das outras. Porém, devido ao narcisismo intelectual, todas acreditam que suas definições são absolutas. É aí que começa a luta do convencimento. Por exemplo, se você se considera uma pessoa discreta e alguém diz que você é fofoqueiro, devido ao seu narcisismo intelectual, você tentará convencer seu interlocutor de que você é uma pessoa discreta. Porém, como seu interlocutor também é narcisista intelectual, ele irá discordar e tentar te convencer do oposto, que você é fofoqueiro. E assim segue a luta do convencimento, que só serve para produzir estresse, inimizade, conflito e mal viver. Como se libertar da luta do convencimento? Simples. Dando ao outro a liberdade de ter uma definição sobre você diferente da sua. Qual é o problema do outro acreditar que você é uma pessoa que você não é? Se você não é algo, não precisa convencer o outro de que ele está equivocado. A responsabilidade de sair desse equívoco é do outro e não sua. Abandone essa responsabilidade que não é sua e você se liberta dela. Superestima e subestima. Você usa a régua vertical, afetiva, para ranquear tudo, inclusive você. Por exemplo, se considerar bonito, inteligente ou bem-sucedido é se superestimar, ou seja, se ranquear como superior aos feios, burros e fracassados. Se considerar feio, burro ou fracassado é se subestimar, ou seja, se ranquear como inferior aos bonitos, inteligentes e bem-sucedidos. Cada pessoa tem um ranking completo e diferente sobre você e vice-versa. Uma pessoa pode considerar você feio, gordo, engraçado, bom amigo, péssimo jogador de baralho, bom pai, etc. Outra pessoa pode considerar você bonito, gordinho, sem graça, péssimo amigo, ótimo pai, etc. Você faz o mesmo com todas as pessoas. Até aí, tudo bem, sem problemas. Pessoas diferentes têm avaliações diferentes umas das outras, porém, devido ao narcisismo afetivo, todas acreditam que suas avaliações são absolutas. É aí que começa o problema da gangorra narcísica. Gangorra narcísica. Você, assim como todo ser humano, quer ser valoroso, ou seja, quer ser superior. Então, quando alguém te subestima, é como se você e essa pessoa estivessem brincando de gangorra e ela te colocasse para baixo para ficar por cima. Esse tipo de interação faz você se sentir inferiorizado. Para sair do sentimento de inferioridade, você precisa subir na gangorra. Para subir, você precisa reverter a avaliação inferiorizante do outro. Para reverter, você faz com o outro o mesmo que ele fez com você. Subestima ele. Essa brincadeira de gangorra narcísica acontece por infinitas estratégias de subestima. Ironia, xingamento, maledicência, desprezo, humilhação, porrada, etc. Independente de qual estratégia é usada, a brincadeira é a mesma, o objetivo é o mesmo e o resultado também é o mesmo: estresse, inimizade, conflito e mal viver. Como se libertar da gangorra narcísica? Simples, dando ao outro a liberdade de se considerar melhor do que você. Qual é o problema do outro se subestimar e se considerar superior a você? Em que isso altera a sua realidade? Se você se considera magro e o outro te considera gordo, em que isso altera seu peso? Se você se considera inteligente e o outro te considera burro, em que isso altera o seu cérebro?
Se você se considera bonito e o outro te considera feio, em que isso altera a sua fisionomia? Responder essas perguntas faz você perceber como é inútil e improdutivo brincar de gangorra narcísica. É isso mesmo. Só serve para manter você preso a um mal viver. Desista agora mesmo dessa brincadeira vertical e venha brincar na horizontal, onde ninguém é superior ou inferior. Cada um é o que é. Patinho feito. O universo disse: faça-se, e o patinho foi ímpar feito. Que patinho defeituoso! Defeituoso é pouco. Olha como ele anda errado. Ele vai nos estragar também. E todo dia o patinho era maltratado. Então, cansado de ser maltratado, o patinho resolveu ir embora do mundo. Depois de muito caminhar, chegou em um lago. Ao aproximar-se do lago, viu uma imagem na água. Sem entender que era seu reflexo, começou a conversar com a imagem na água. Por que sofro tanto? Boa pergunta. Por que está sofrendo? Porque sou imperfeito. Quem disse? Todos dizem. O mundo diz. E você acredita? Claro que acredito. Por que acredita? Porque todos dizem. E como você gostaria de ser? Gostaria de ser perfeito. Perfeito como? Perfeito igual aos outros. Mas cada um é diferente. Sim, é verdade. E por que quer ser igual aos outros? Para que me aceitem. Ninguém te aceita? Não como sou, imperfeito. Quer ser perfeito para ser aceito? Sim, quero ser aceito. Eu te aceito. Você me aceita como sou? Exatamente como é. Aceita minhas imperfeições? Sim, são suas imperfeições que te fazem ser você. Nossa, é verdade. Você é além de perfeito. Como assim? Você é imperfeito. É verdade. Meu sofrimento até passou. E não precisa voltar mais. Grato por me aceitar. O prazer é todo meu. Posso te abraçar? Claro, aproxime-se. O patinho foi se aproximando até mergulhar em si mesmo. Quando voltou à superfície, estava imperfeito. Santo Antão e o bebê Rena. Santo Antão queria ser santo. Para tanto, passou a vida dentro de uma caverna, jejuando e sendo atacado pelo demônio. Quando Antão rezava, o demônio vinha lhe distrair. Quando Antão olhava para o crucifixo, ao invés de Cristo, o demônio fazia ele ver uma mulher nua. Quando Antão estava fazendo jejum, o demônio preparava um banquete com as mais deliciosas comidas. Mas Antão foi fiel, resistiu a tudo. Então, quando Antão estava próximo de completar 105 anos, o demônio desistiu e disse: Você me venceu, Antão. Pela primeira vez encontrei um homem mais forte que eu. O demônio virou as costas e começou a sair da caverna. Antão caiu de joelhos e disse: Finalmente, Senhor, agora me tornei um santo. O demônio sorriu e voltou. Tem pessoas que contam essa história dizendo que Antão resistiu a todas as tentações menos a vaidade. Não discordo, mas acho pouco. Usar a palavra vaidade como crime, bater o martelo e encerrar o assunto é jogar fora o bebê junto com a água suja do banho. Afinal, ser vaidoso do próprio desenvolvimento não é crime, nem faz mal a ninguém. Para mim, o verdadeiro pecado de Santo Antão foi a autoestima. Preciso explicar esse termo para que você me entenda. Autoestima é quando seu valor próprio está baseado em sua própria atribuição. Logo, independe da atribuição do outro. Autoestima é o oposto. É quando seu próprio valor é baseado na atribuição do outro. Por exemplo, se considerar um péssimo jogador por atribuição própria é autoestima. Se considerar um ótimo jogador por atribuição do outro é autoestima. Autoestima e autoestima não diz respeito à qualidade da sua avaliação de valor. Diz respeito à fonte da avaliação. Quando a fonte é você mesmo, seja a qualidade ótima ou péssima, é autoestima. Quando a fonte é o outro, seja a qualidade ótima ou péssima, é autoestima. Quando digo que o pecado de Santo Antão foi outroestima, estou me referindo à fonte de sua estima. Ele não resistiu às tentações para vencer o demônio e provar sua determinação a si mesmo.
a autoestima, mas para mostrar para Deus que ele merecia seu apreço, que merecia ser considerado santo. Autoestima. Santo Antão passou 105 anos tentando comprar o amor de Deus. Quando terminou o sexto episódio da minissérie Bebê Rena, depois que o protagonista confessou todos os seus pecados chorando em um palco de stand-up comedy, eu pensei, pronto, terminou. Por que será que tem um sétimo episódio? E a resposta era porque o demônio da autoestima e muito mais traiçoeiro, argiloso e sutil do que qualquer Santo Antão possa imaginar. Reflexões de um bosta. Seu pai não fez por mal, fez por ignorância. Seu avô fez com seu pai, então ele repetiu com você. Seu avô também não fez por mal, também fez por ignorância. Seu bisavô fez com seu avô, então ele repetiu com seu pai, que repetiu com você. Seu bisavô também não fez por mal, também fez por ignorância. Seu tataravô fez com seu bisavô, então ele repetiu com seu avô, que repetiu com seu pai, que repetiu com você, e assim por diante, ou melhor, assim por antes. Mas o que está feito, está feito. O que você pode fazer agora é entender o feito e decidir se deseja continuar fazendo. Mas o que foi feito? Seu pai lhe disse, homem que é homem. E não apenas disse, declarou com tom barítono, soturno e convicção que só um homem que é homem é capaz de ter. E o que você fez? Você acreditou. Afinal, sua autoridade tinha no máximo 3 centímetros, duro, enquanto que a autoridade do seu conselheiro era pelo menos 3 vezes maior que a sua. E se não fosse, você nem tinha nascido. Que outra opção você tinha? Você fez o que seu pai, seu avô, seu bisavô e todos seus ancestrais alfas fizeram. Você acreditou. Daí fudeu. Daí você virou coroinha da tradição, família e ancestralidade. Daí você deixou de ser um homem e se transformou num bosta. Afinal, você não tinha nenhuma das qualificações necessárias para ser um homem que é homem. Você podia vir a ter as devidas qualificações e assim vir a ser um homem que é homem, porém com uma autoridade de 3 centímetros, sem RG, CPF, cartão Gold e opinião crítica sobre o governo PSPT. Você nem podia ser chamado de bosta, você era um bostinha. Mas nem tudo era espinhos. O tempo estava a seu favor. Você pensou, sou um bosta, mas ninguém nasce homem que é homem. Meu pai também nasceu bostinha, logo, só preciso descobrir quais são as qualificações que transformam um bosta em um homem que é homem. Praticar, assimilar e pronto. Seu raciocínio foi hierarquicamente perfeito, pois exatamente isso que todos os seus ancestrais pensaram e concluíram. Você deu o primeiro passo, fez a matrícula. O segundo passo era descobrir o que era um homem que é homem. Pai, o que é um homem que é homem? Você perguntou. Embora a resposta fosse automática e a pergunta fosse aguardada, por um instante seu pai hesitou. Ele previu seu futuro inteiro, pois seria exatamente a repetição do passado dele. Uma bosta pintada de homem que é homem. Mas daí ele pensou, a vida do meu filho não pode ser uma bosta que nem a minha. E foi assim que seu pai começou com a ladainha. Homem que é homem isso, aquilo, Murilo, grilo, crocodilo, esquilo, etc. Se ignorância é uma bênção, sinta-se desabençoado. Depois dessa reflexão, você pode até continuar seguindo a tradição, família, ancestralidade, mas não pode mais alegar ignorância. Se você é mulher, é só trocar pai por mãe, bosta por tonta e homem que é homem por mulher que é mulher. Depois aplicar a mesma lógica e destino. Agora, se você é um bosta ou uma tonta, parabéns, você é uma bênção. Nem. Nem melhor nem pior, você é diferente. Nem melhor nem pior, o outro é diferente. Quando você e o outro se esquecerem disso, cante o mantra da imperfeição. Eu não nasci para satisfazer as suas expectativas, perdão. E não adianta você partir para o ataque ou para a defensiva, perdão. Eu sou o que sou, com tudo o que é existente, nem melhor nem pior, diferente.